Meus queridos, tudo bem? Esse vídeo é para quem quer colocar implante, mas não deve estar perdidaço. Tem muita gente falando muita coisa, Tecnocomfort, levantamento de seio, 4 implantes. E aí você fala, meu Deus do céu, eu só quero colocar o implante e eu não sei qual é a melhor técnica, eu não sei qual é o meu profissional. E eu vou explicar para vocês. Então, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão saber tudo de implante. Vai dar aula depois desse vídeo, tá bom? Galerinha, então vamos lá. Vou contar uma história para vocês que eu acho que identifica demais. Antigamente, as pessoas com 14, 15 anos extraíam muitos os dentes, né? Tinha dentista que às vezes não era nem dentista, era prático, e era muito comum acontecer isso, né? O pai dá de presente de casamento uma prótese, uma chapa, enfim, qual a sua região que você está sabendo. Mas dentadura, enfim. E aí, hoje tem a prótese tipo protocolo, com 4 implantes, né, que geralmente as pessoas estão falando mais por aí, fica fixo meus dentes. Doutor, isso é uma verdade? Isso funciona? Isso não funciona? Que tipo de implante no mercado está colocando hoje? Enfim, tem muita coisa falando por aí, tá certo? Então eu vou começar com a parte de baixo e depois eu vou para a parte de cima para vocês entenderem o que tem. Porque é muito simples, a parte de baixo com 4 implantes de verdade. 4 implantes, a gente devolve todos os seus dentes perdidos, ok? O que vai mudar? Vai mudar às vezes que tem clínica que coloca implante antigo, que chama HE, tá? E os nova geração, que são tipo Cone Morse, que são os implantes mais modernos, que não perde o osso conforme você vai usando. Então, essas são as duas diferentes, HE, tá? E Cone Morse. Não quer dizer, coloca tipo, para você saber e conversar com algum leigo, última geração e antiga geração. Só aí você já sabe. Fala, qual o implante que eu estou usando? E aí, beleza. A gente e profissional colocamos uma pecinha que vai no implante, né? A gente chama intermediário. Fica no implante e depois a prótese. Essa pecinha é muito importante a gente usar e fica ligado se o teu profissional vai colocar essa peça. Porque isso, se um dia acontecer qualquer coisa, é nessa pecinha que, vamos supor, se espana um parafuso, se quebra um parafuso, é só trocar essa pecinha do meio e você não vai mexer nos teus implantes embaixo. Isso é muito interessante você saber, porque isso, geralmente as pessoas, para diminuir o custo, tiram essas peças. Então, fica ligado que essa é uma dica muito importante. Se você vai em algum profissional e é legal. Então, doutor, então, e aquelas coisas que as pessoas falam em clínica? Que em 24 horas, 72 horas, qual que é essa mágica? Isso acontece, isso não acontece? Sim, acontece. 90% dos meus pacientes, ou até mais, mas vamos colocar 90% dos meus pacientes, a gente já coloca os 4 implantes e já coloca o dente fixo no mesmo dia ou na mesma semana, depende do caso do paciente, mas dá para colocar até no mesmo dia. Bem certinho, bem combinado, o planejamento a gente consegue colocar para vocês, tá? Eu, Júnior, gosto de colocar uma provisória. Tem pessoas que gostam de colocar uma definitiva. E aí? É legal ou não é legal? Por que que eu uso a técnica de usar uma provisória nesse momento? Porque quando você faz os teus implantes, tá? Se você faz uma cirurgia aberta, você fecha, fica um monte de ondulação. Se você coloca uma definitiva, essa ondulação ela vai baixar, ela vai secar e depois ela vai ficar entrando alimento. E aí você vai ter que fazer eu falo que é uma gambiarra, tá? Colocar um reembasamento que a gente chama, que é acrescentar a resina em cima da tua prótese. Eu, Júnior, não gosto. Eu gosto de usar uma provisória, adequar bem certinho essa gengiva, deixar ela bem linda, maravilhosa. Daqui 4 meses você vai voltar para nós e a gente vai moldar vocês. E aí sim, vamos fazer uma prótese digna para não ficar entrando alimento, para você realmente ser uma coisa definitiva, para você ter um prazer depois, tá bom? Então, parte de baixo, a gente já matou 4 implantes, implantes de última geração, pecinha do meio, usa um dente com carga de porcelana, então você já está lindo e maravilhoso, tá ok? Agora vamos para cima. Eu acho que em cima, deixa eu mudar um pouquinho aqui, em cima é um negócio mais complexo, por quê? A gente tem uma região chamada de seio maxilar, não é um palavrão, tá? E nem seio, tá?
Na verdade, é um espaço que a gente tem para onde a gente respira. Todo o ar que a gente entra no nosso crânio, ele é umidificado nessa região e vai para o nosso pulmão. Então ele tem uma força pneumática que a gente chama. Então essa região acaba recebendo uma força pneumática e acaba perdendo esse osso com muita frequência, muito fácil, porque exerce isso. E aí nessa região, hoje em dia tem duas, na verdade vou falar de 3 técnicas para vocês. E aí que as coisas eu acho que pouco complica na cabecinha de vocês. Porque se eu fosse paciente, realmente eu ia ficar confuso. Porque tem técnica que vai 4 implantes sem enxerto nenhum. Tem técnica que vai 6 implantes ou mais com enxerto. Tem técnica que a gente usa um parafuso grandão e sem enxerto também. E aí a gente fica um pouco perdido para que lado que a gente vai, né? Qual a técnica melhor para mim? Então, o que eu falo para vocês? Na verdade, a melhor técnica para você, o profissional ou implantodontista vai ver com o quê? Com o exame radiológico, com uma tomografia, e a gente vai analisar o teu caso. E a gente vai explicar para vocês, tá? Ó, no seu caso, dá para a gente fazer com 4 implantes. Eu vou mostrar depois para vocês e, enfim, e vai resolver sem enxerto. No teu caso, já perdeu muito osso, a gente vai colocar os implantes e o enxerto tudo na mesma sessão, tá? Ou o teu caso perdeu muito osso, a gente vai ter que usar os implantes zigomáticos, que é os implantes um pouco maior, tá bom? Então não se confunda, não se ilude com, vem aqui, coloca em 24 horas 4 implantes on for. Não se preocupa com a técnica, porque isso acontece a todo momento que as pessoas querem trazer você até a clínica para você realizar o teu implante. Porque, veja bem, é muito fácil eu chegar aqui para você agora e falar assim, eu realizo todos os meus procedimentos sem nenhum tipo de corte e sem nenhum enxerto. Eu acredito que muitos de vocês iriam até a minha clínica. Porque é tudo que a gente quer, né? Não ter corte e aí eu coloco ainda teu dente no mesmo dia. É muito legal isso, não é? Essa ideia é muito legal. Funciona para todo mundo? Infelizmente não funciona. Existe essa técnica? Existe, a gente faz essa técnica normalmente lá na clínica, mas depende o caso. Então a gente precisa ver exatamente o teu caso e vai estudar você e aí a gente vai, essa técnica é para você, tá bom? Essa é uma prótese superior, ela não tem o céu da boca, que é o mais interessante. Eu vou mostrar um caso aqui, feito por um amigo meu, de um paciente que fez tração superior e inferior, colocou os implantes sem enxerto nem embaixo nem em cima, colocou uma técnica convencional de 6 implantes superior e 4 implantes inferior, tá bom? Usando a mesma técnica que eu te falei, usando um provisório para adequar bem certinho a gengiva e depois disso a gente troca e faz a definitiva, tendo um resultado muito incrível, tá bom? Mais outro caso, também mostrando para vocês, técnica convencional, de 4 implantes inferior e 6 implantes inferior. Essa técnica é a que eu mais uso no meu consultório, tá? Uma técnica mais rotineira, né? A gente utiliza esse caso aqui. Mais um caso para vocês, né? Para vocês verem a qualidade, enfim, o que a gente consegue fazer, né? Olha só para você ver uma diferença de uma dentadura, de uma chapa para um protocolo, né? A gengiva é mais caracterizada, o dente é um dente com carga de porcelana, é uma durabilidade muito maior, porque a exerção de força quando você aumenta demais, né? Uma prótese convencional, uma chapa, você tem 50% de força mastigatória e para o implante você consegue 90% a 98% de força mastigatória. É muita força a mais que você vai ganhar e você vai ganhar com o quê? Com os nutrientes, né? Vai se nutrir melhor. Essa é a grande verdade, né? Vamos lá? Mais um caso. Eu quero mostrar para vocês também um material que a gente pode usar. Júnior, então é o seguinte, o implante eu já sei de tudo, já sou professor, então tem as técnicas, né, que a gente pode colocar, a on-for, a técnica convencional de 6 implantes mais enxerto. Isso ficou muito claro que quem vai decidir com o meu exame e com o especialista que eu vou decidir, né? Então isso ficou muito claro. E agora eu vou conversar com vocês sobre dente.
depois que a gente fez os implantes, lógico que a gente quer o quê? Estética, né? A gente não fez um implante à toa, né? Agora eu tô mastigando, agora eu tô feliz, minha autoestima tá lá em cima. E o que eu quero fazer agora? A gente vai falar só sobre dentes. Júnior, o que tem no mercado hoje? Tem 3 tipos de prótese que a gente pode colocar em vocês e basicamente vocês vão entender. A primeira delas são um dente que a gente chama de estoque, tá? Você pega tem várias marcas no mercado aí. Então, hoje em dia tem dentes específico para implantes, que eu te falei, tem carga de porcelana, partículas de cerâmica dentro do dente para deixar o dente mais resistente, mas o externo ele é feito realmente de acrílico e toda a parte de gengiva também é acrílica, tá? Esses são as próteses de entrada, né? Depois, Júnior, o que eu posso fazer? A gente tem a de porcelana e a de zircônia. Hoje, a zircônia pode-se dizer assim que é a prótese mais parecida com um dente normal. Qual que é a diferença, então, de uma porcelana, né? Porque porcelana todo mundo sabe. E qual que é a diferença, doutor, da porcelana para a acrílica? Simples assim. A porcelana, se eu te falo uma coisa, você tem um prato de porcelana na tua casa, você geralmente come com ele, e quando você só coloca na torneira, muito embora isso já limpa muito fácil. Então, a primeira das coisas, limpeza. Porcelana te traz limpeza. É muito fácil de você higienizar. Ela não adere nenhum tipo de sabor, nenhum gosto, nenhum cheiro e nem mais corante, tá? Então você pode ficar tranquilo, tomar teu café, enfim, porque hoje tudo tem corante, né? Então, a durabilidade dela é muito maior. Doutor, quanto tempo dura? Depende do teu zelo, tá? É para durar por uma vida toda. Então eu entendi agora. Então tem a de acrílico, que é de plástico, vamos falar assim, e temos a de porcelana, que é muito mais fácil de higienizar, é muito mais tranquilo, a estética a gente pode personalizar. Muitos dos casos feitos lá na nossa clínica, a gente pega uma referência tua, quando você era pequena, ou se você tem filho, a gente vê qual é o filho teu que parece com teus dentes, a gente faz o escaneamento e coloca isso em você. Então, a gente faz uma personalização, tá bom? A gente pode deixar o dente tortinho, enfim, aí vai do teu gosto, da tua estética, que a gente pode brincar e qualquer tipo de coloração. Hoje a gente pode fazer uma prótese tipo protocolo, de tipo de implante, parecido com lente de contato, tá? Muito embora. Se você quer passar fio dental, a gente consegue também fazer os teus dentes individuais e você vai ter a mesma liberdade de uma pessoa, teoricamente, com um dente natural. Isso é muito legal. E a gente vai para o mecanismo de zircônia, tá? Então, o que a zircônia é diferente da porcelana? Na verdade, a zircônia ela é um material translúcido, então a luz passa muito fácil. E o dente, nosso dente natural, é exatamente isso. A luz transmite naturalmente. Então, a primeira camada é o esmalte, depois é a dentina, depois a gente tem a polpa. Então, com a zircônia, a gente consegue imitar todos esses mecanismos que eu te falei para você. Esses 3 mecanismos, tá? Então, a gente consegue fazer uma polpa, a gente consegue fazer uma dentina e a gente consegue fazer um esmalte. Embora fica o dente mais natural possível. Se você quer uma naturalidade, é zircônia que você tem que buscar. Esse material é um nível mais hard. E também você pode personalizar com foto tua, aquilo que eu já falei para vocês. A gente pode personalizar essa questão. Pode passar fio dental e enfim. E é um caso que eu acho uma joia, assim, um negócio fundamental, sabe? Eu acho que as pessoas que fazem implante merecem uma prótese diferente, né? Mais natural, que as pessoas olham e não vê nenhum tipo de diferença. E nessa imagem está mostrando a mesma paciente com uma prótese normal, com aquilo que eu te falei, tipo, vamos colocar de plástico, de acrílico, e a outra de porcelana. Então é o mesmo paciente, tá? Só mudou só o material, fez um upgrade. Beleza? Mais uma foto aparecendo para vocês, uma de outra. Agora um ângulo mais próximo, você vai ver característica de casca de laranja na gengiva. A gengiva é caracterizada, a gente tira uma foto e a gente vai escolher exatamente uma gengiva bem próxima que você tem na natural. Tá? Uma foto ali na minha mão, mostrando os detalhes de freio, né? Dentes diferentes. Era uma mulher, então a gente colocou mais evidências os 2 centrais da frente,
lateral um pouquinho mais exclusivo, que eu acho que dá uma sensualidade para a mulher incrível. Eu gosto bastante. E é a anatomia da mulher, tá? Então a gente devolve isso para vocês. E se fosse um homem, a gente colocar um pouquinho mais para baixo, deixar um pouco mais masculino, a gente também consegue fazer esse tipo de coisa, tá bom? E aqui é resultado ela em boca. Olha só a naturalidade. Essa aqui não é uma zircônia ainda, ela é uma metalocerâmica que a gente chama, e, enfim, e já dá um resultado bem incrível, bem legal, tá? Olha um pouco mais próxima, tá? E aqui eu vou voltar um pouco mais para vocês entenderem essa questão ilustrativa da gente falar da parte superior, tá? Então a gente falou um pouquinho de dente, eu volto, daí vamos voltar um pouquinho lá, porque eu falei muito para vocês e agora eu vou ilustrar para vocês o que é uma técnica e o que é outra técnica, para vocês saberem o que vocês vão conversarem com o seu profissional e o que vocês vão tirar de dúvida com ele em relação das técnicas, tá bom? Essa técnica aqui é a mais, vamos supor assim, costumeira no mercado, né? Com um levantamento, entre aspas, de seio maxilar, que é aquela região onde eu falei para vocês. Então essa técnica aqui que a gente faz? A gente faz um levantamento dessa cavidade, faz um levantamento da membrana, faz a perfuração para a gente colocar os implantes e logo em seguida a gente coloca o osso. Então a gente coloca os implantes e coloca os enxertos, tudo na mesma sessão. Aí você vai me perguntar, doutor, quanto tempo isso demora para cicatrizar? Geralmente 6 meses, tá? De 6 a 7 meses, para ter uma ossificação legal com ela, sabe? E aí, doutor, eu vou ficar sem dente nesse processo? Não vai ficar sem dente. Ou você vai usar a prótese que você usava antigamente, ou a gente vai fabricar uma prótese para você provisória, para você usar esse período. Como é essa prótese? Vamos colocar uma dentadura, aquelas de tirar e colocar nesse processo, tá? Então, em nenhum momento tu vai ficar sem dente, tá? Essa é a nossa preocupação. Eu tenho certeza que é a preocupação de vocês, né? Então a gente vai fazer isso aí. Então essa técnica convencional com levantamento de seio. Tá, doutor, e qual é o tipo de osso que você vai tirar e vai colocar? Vai tirar de mim, vai tirar da cabeça, vai tirar da bacia, vai tirar do outro lugar? Não se preocupe, porque hoje em dia a gente tem um osso sintético sem carga genética. Então não tem mais perigo de rejeição, tá? Antigamente tinha muito isso, às vezes a gente tirava da bacia, às vezes do crânio, às vezes do ramo, às vezes aqui do queixinho, e a gente colocava nessa região. E aí passava por 2 períodos de cirurgia, hoje em dia não precisa mais, tá bom? Então vem um ossinho direto da fábrica, estéreo, então a gente faz os teus implantes e vai colocar esse ossinho para vocês, tá? Para formar esse osso de 6 a 7 meses, tá bom? Mais um caso ali para vocês mostrando, colocando o implante, fazendo levantamento. E o que eu vou falar para vocês aqui agora é a técnica On-4, que acho que é a mais falada nesse momento agora, que são 4 implantes na região superior. E as pessoas falam bastante. Vem comigo aqui que eu já coloco os teus 4 implantes e já vou colocar teus dentes em 24 horas, e tarará. Enfim, tem muito disso no mercado. Doutor, isso é verdade? Muitas das vezes é verdade. É outra coisa, a casuística é muito grande fazer isso. A gente usa os implantes maiores, de um volume um pouco maior, implantes mais específicos para fazer essa técnica. A gente faz um travamento que usa um osso muito duro na região da fossa, perto do nariz, tá? Na região do canino, que é um osso mais compacto, mais duro, e a gente tem realmente travado esses implantes e conseguido colocar os dentes provisórios para depois 4 meses colocar. Dá para colocar o definitivo? Dá. Dependendo, os dentistas colocam. Eu já vou falar para vocês que eu não gosto daquilo que eu te falei. Eu gosto de pegar uma gengiva já sequinha, já tratada, para depois eu fazer o definitivo, para a gente não ter, sabe, tipo, ter que reembasar, fazer, eu sempre falo, fazer gambiarras. Eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, tá bom? E aqui vou mostrar um caso feito por um professor nosso, tá? Então, exatamente isso. A gente coloca os 4 implantes, o caso deu antes e depois, fez extração, tá? E depois da extração já colocou seus implantes ali e já coloca 2 aqui na frente e 2 bem angulados nessa região aqui, que vai travar bem nessa região do nariz lá dentro, que é um osso muito forte. E aí a gente consegue realmente colocar teu dente aí na mesma semana, fazer, é bem legal. Uma técnica assim
rápida. Doutor, dá para fazer sem corte? Dá para fazer sem corte essa técnica também. Eu já fiz essa técnica sem corte e funciona muito legal. Tem um travamento muito incrível. Assim, tem batido meu coração. É uma técnica, não é muito velha, mas também, sim, mas a casuística dela tem batido bastante no público. Por quê? Porque geralmente a gente quer que vocês coloquem os implantes e já coloquem os dentes, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer comodidade, né? Colocar os implantes e você já sair para casa já comendo, tá bom? Galera, explanei tudo sobre o implante, tá? Teria muito mais coisas para falar para vocês assim, mas seria mais técnico. Mas eu acho que ficou muito claro para vocês. Desmistifiquei tudo para vocês, porque eu sempre me coloco no lugar do paciente. Se eu fosse paciente hoje, com um bombardeio de informação, e as pessoas fazendo mídia para atrair vocês, eu acho que vocês devem ficar bem confuso mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, faz um favor para nós, compartilha, marca o teu amigo, manda para a galera. Se você ama alguém que vai fazer o seu implante, ela precisa ver esse vídeo aqui, tá? Então, dá um cliquezinho aqui, ativa o sininho que a gente vai estar gravando vídeos para vocês diariamente agora. A gente vai estar organizando vários assuntos para vocês. Então, o nosso canal aqui vai estar bem repleto. E aí vocês também podem colocar lá qual é a dúvida que a gente vai estar respondendo também. Olha, doutor, fiquei com a dúvida disso, fiquei com a dúvida daquilo. Eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá bom? Só que não deixe de curtir aqui, que isso vai fazer muito sentido pro canal e vai ajudar muitas pessoas. Então, você pensa bem, você com o teu dedinho pode ajudar muitas pessoas que estão passando por uma dificuldade, que quer fazer seu implante e não sabe de forma alguma por onde começar. Beleza, galerinha? Todos ficam com Deus, um grande abraço, um prazer sempre falar de odontologia para vocês e até o próximo vídeo.